com esse tanto de indício, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor esclarecesse isso. O senhor compara a senha do banco para transferir R$300, que poderia ser hackeada, que dirá um sistema desse tamanho. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar. Quais seriam os indícios? Volto naquela questão, ministro, das sugestões da perícia da Polícia Federal. Eu sempre me pautei com base naquilo ali. Todas as minhas opiniões colocadas foram no que eu li naqueles relatórios. Então, diante de um sistema tão grande, diante de indícios a todo momento, não sei se verdadeiros ou falsos, mas naquele momento ali era uma enxurrada de informações a respeito disso, e eu questionava ali a questão da implementação dessas medidas. Doutor Anderson, aqui é importante essa questão, porque qualquer do povo pode confundir indício com fofoca, com fake news, com desinformação. Mas o senhor, como o senhor disse, é delegado da Polícia Federal. O senhor sabe que indício é um termo técnico que corresponde a início de provas. O senhor tinha algum indício de fraude às urnas? Exatamente, eu não tinha, ministro. Tanto que, na sequência aí, eu achei aqui o pedaço que eu coloco, não estou desrespeitando poder nenhum. Não estou querendo atropelar ninguém, eu deixo isso bem claro. Eram só colocações pessoais minhas ali naquela reunião. Ainda em relação a essa reunião, lembrando, né, a todos que a reunião foi gravada pela própria reunião e os vídeos e áudios chegaram a partir da apreensão determinada por ordem judicial, apreensão feita pela Polícia Federal. Aí o senhor continua. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Esses cuidados têm 6, 7 anos que foi naquela live, voltamos à live, naquela live que eu li esses relatórios e eles iam lá desdizendo um monte de coisa lá. E quando eu li os relatórios, me jogaram para dentro do inquérito. Porque vai falar do quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal, que há 6, 7 anos está dizendo tem que fazer isso, cuidado com aquilo, o que foi feito, acataram isso, fizeram isso. Ministro, está mentindo aí, ó. Tudo que foi falado, esse aperfeiçoamento foram colocados. Agora vem as Forças Armadas fazer uma série de observações. O senhor estava colocando em dúvida as urnas, porque aqui, inclusive, o senhor foi ministro da Justiça e é delegado federal de carreira. Foi criada, e vai ser esclarecido isso na ação penal, foi criada uma narrativa que existiria um inquérito requisitado pela então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que depois veio a ser a nossa presidente no Supremo Tribunal Federal, e que esse inquérito trazia várias fraudes uma narrativa falsa, uma desinformação, tanto que, a pedido da própria defesa, esse inquérito está juntado nos autos, a pedido das defesas. Aqui nesse trecho, o senhor que acabou de dizer em relação à live e depois confirmou o seu depoimento da polícia que nunca teve nenhum indício, nenhuma prova de fraude. Na reunião, o senhor estaria incitando a questão de fraude? Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Negativo, Excelência. Aqui eu volto e falo da live, das recomendações feitas pelos peritos da Polícia Federal. Todas as minhas falas, eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral, todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias que os peritos me trouxeram naqueles documentos. Eu até tenho aqui os documentos, tenho o que eu li na live, enfim, são sugestões técnicas e foi nesse sentido que eu falei todas essas palavras aí, ministro. A denúncia, a acusação feita pela Polícia Federal, a acusação feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, com base na investigação feita pela Polícia Federal, coloca, inclusive, a existência, já foi recebida a denúncia aqui pela primeira turma, o núcleo 4, que é o núcleo
o núcleo 3, perdão, que é o núcleo de desinformação, coloca que havia, nesse contexto de preparação e depois execução de tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático de Direito, um núcleo de desinformação. E esse núcleo de desinformação, a partir da produção de notícias falsas, notícias fraudulentas, é disseminado nas redes sociais. E nessa reunião, o senhor, eu também tive a honra e a possibilidade de ser ministro da Justiça, sabemos o peso que tem numa reunião ministerial a fala do ministro da Justiça em relação a questões criminais. O senhor diz, abre aspas, mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão sendo há muito aguardados. Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira, isso não é mentira. Então, muita coisa estão vindo à tona, muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado. O senhor, porque das duas uma, ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro, que eu até trouxe, uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra, em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Essas duas matérias, os depoimentos foram feitos à Polícia Federal e, muito provavelmente, disso aqui resultou uma investigação. Internamente na Polícia Federal, o senhor sabe que nós não temos acesso, eles cuidam lá dos procedimentos internos dele. Mas eu falei isso aí com base exclusivamente nessas duas matérias que tinham saído na mesma semana da reunião.